olá, olá, olá. As pessoas estavam com saudade do olá, Jéssica. Eu sei, você ficou essa bobeira de que era uma coisa estrangeira, de hello, Eu fui cobrado. Achei meio babaquice, depois que eles me acusaram de plágio, de plagiador, eu fui cobrado. Os ouvintes, eles acusam a gente de muitas coisas que a gente não é, mas estamos aqui hoje, um programa muito especial, com uma pessoa queridíssima que a gente teve que implorar para gravar com a gente. A gente teve que pagar muito dinheiro para ela. A gente teve que pagar um cachê altíssimo, mas vale esse cachê, que é o nosso querido Marcelino Freire. Grandíssimo Marcelino Freire. Marcelino, bem-vindo ao nosso podcast Rabiscos. É um prazer estar com você aqui com a gente hoje. Antes do Marcelino falar, vou te cortar já no começo, hein? Eu não quero rasgar seda, não, mas, na minha opinião, um dos maiores escritores do país na atualidade, hein? O Tadeu, ele já começa, assim, rasgando seda e ele se preparou pra estar aqui hoje. Ele tá bonito, ele tá gatão. Cara, a Jéssica acabou de postar uma foto sensual minha aqui. Pro Marcelino. E eu até me ofereci pra sair da sala, mas o Marcelino disse que tudo bem continuar nós três, então eu tô aqui porque gosto dos dois. Oficial, Marcelino, bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que estou muito feliz com essa entrevista, muito feliz de estar conversando com vocês nesse programa aí. Agradecer demais o carinho. Muito obrigado pelos elogios, Tadeu. Imagina, Jéssica, parabéns sempre pelo seu trabalho de guerrilha, de divulgação da literatura. O Tadeu também escrevendo sempre, interessado em... Sim. Bem na luta, não é? Ô, Marcelino... Vamos que vamos. O que é que vocês querem de mim? Primeiro, além do amor e do sexo. A gente quer tudo, a gente quer tudo. E literatura. Mas eu vou te apresentar para quem tá ouvindo a gente e não conhece o Marcelino. Assim, eu já vou ter que puxar a orelha, porque Marcelino é obrigatório, né? Marcelino todo mundo deveria conhecer, todo mundo precisa conhecer. O Marcelino é um grande escritor brasileiro. Ele é pernambucano. De Sertânia. Grande Sertânia, que eu passei a saber depois do Marcelino. Vive em São Paulo, premiadíssimo, autor de contos belíssimos, de romances, de um livro novo que eu ainda não li, mas tô louca pra ler. Eu também não li ainda, pô. E o Marcelino, ele é o maior formador de novos talentos da literatura contemporânea brasileira. A gente tem prova disso, porque a gente já entrevistou um monte de gente. E a gente fala do Marcelino em todo episódio, viu, Marcelino? Pela escola Marcelino Freire, eu acho que é uma escola de literatura. Quando eu ficar velhinha, professora, eu vou falar isso, eu vou falar assim, temos a escola Marcelino Freire de literatura brasileira e E aí eu já queria começar logo perguntando, Marcelino, justamente sobre isso. Eu queria que você falasse sobre esse talento de ser não só um puto escritor, um escritor excelente, mas também um grande formador de novos talentos, de novos escritores. A gente brinca que o Marcelino é o Midas da literatura, ele botou a mão, é premiado. Então, já passou aqui com a gente a Aline B, né? Aline B, falou tanto aí da oficina a Gisele Mirabai, que também fez coisas com o Marcelino, que ele super indicou pra gente, conhecer ela, inclusive, através do Marcelino. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de ser um professor e de ser um incentivador, de conseguir acessar esse pessoal que muitas vezes ainda não publicou e que entra pro mercado já com livros que são premiados, enfim. A gente sempre fala da Sheila também, que fez a oficina do Marcelino, que foi premiada pelo Prêmio Sesc. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse teu trabalho, Marcelino, que eu acho que é maravilhoso, não tirando o literário, mas acho que isso é super importante. Olha, eu vou lhe dizer, agora segunda-feira segunda e terça-feira, agora começam novas turmas, então são sempre aí em torno de 40 pessoas olhando para mim e eu assustado, eu digo, eita, meu Deus do céu. Mas a gente se encontra movido pela mesma paixão e eu acho que é esse o segredo, assim. Quando a Aline B chegou à minha oficina, mesmo a Carol Rodrigues, a Sheila Manioto, Gisele Mirabai, é uma lista grande, assim, de pessoas. Essas pessoas já chegaram se escrevendo muito bem, já chegaram ali com seu vocabulário, suas obsessões literárias. O que eu vou é provocando, conversando, instigando, também tendo dúvidas e conversando, trocando ideias, ambos e todos ali ao mesmo tempo apaixonados pela mesma literatura, sabendo que a literatura é persistência, é guerrilha, é reescrita. Então acho que é uma grande conversa aí movida por essa paixão e eu fico muito feliz. Na verdade eu faço oficinas, eu vou dizer para vocês o que é. É para encontrar parceiros de cerveja. Eu acho que
O meu segredo é ter amigos e amigas que possam beber cerveja comigo, que a gente possa conversar. Eu detesto, assim, ser aquele tipo de, digamos, formador, entre aspas, de escritores que saem da minha oficina e vira escritor de oficina. Não é escritor de oficina, são escritores já, pessoas que já vinham batalhando pela literatura, encontrando a linguagem, obcecados ali por aquele livro, por aquela coletânea de poesia, aquela reunião de contos, e a gente vai seguindo juntos e descobrindo juntos, depois está bebendo, depois está comemorando. A Aline é uma guerreira absoluta, então a Aline já chega pronta na oficina, divulga o livro dela, coloca o livro debaixo do braço, sabe, não é aquela pessoa com preguiça. Eu adoro ver isso, né? Eu detesto o voo de galinha. Sabe o que é voo de galinha? Aquele voo curto e baixo, né? Curto e baixo. Você joga a galinha safada até que cai. Não é que eu não estou falando de sucesso, não. Estou dizendo de vontade de pegar o seu livro, de ir atrás. A verdade, a Aline, ela tentou vender o livro dela para mim 2 vezes. Tá vendo? Ela divulgou uma vez, ela me falou, Tadeu, comprar meu livro e tal. Aí eu comprei no Instagram. Depois ela mandou no Facebook, Tadeu, você tem que comprar meu livro. Você já vendeu o livro pra mim. Ela quer tanto que as pessoas leiam que ela vende mais de uma vez. É uma loucura. Caramba, eu acho... O que eu mais gosto disso tudo realmente é de tomar uma cerveja, inclusive agora é nosso momento. Nós estamos tomando chopp, viu, Marcelino? A gente tá tomando chopp aqui no Estúdio Rock. A gente veio fazer o podcast, que é 2 desculpas. Uma que é pra ligar pros nossos amigos que não moram em Poços e bater esse papo, e a outra é tomar um pouquinho de chopp e também ter esse momento de confraternização. Eu quero falar da generosidade do Marcelino, porque eu conheci o Marcelino acho que em 2014, 2015, e desde o começo, cara, a gente foi num sarau, o Marcelino... A gente teve uma conexão muito forte, a gente conversa muito, né, Marcelino? Eu gosto muito da nossa amizade, a generosidade que ele tem eu envio as coisas, eu encho o saco dele, envio as coisas para ele ler, ele comenta, e inclusive meu livro do circo, mandei uma versão, agora estou mandando outra, e o Marcelino, ele não tem medo. Uma vez, nesses primeiros sarau que eu conheci, não, foi aqui em Poços, quando eu fui lançar a segunda edição do meu livro, o Marcelino veio e a gente dividiu o sarau lá no New York. Eu recitei um poema meu, Maria Aprendeu a Apanhar, que a Luciana depois fez um curta-metragem dele, que ficou muito legal, a Luciana Faria. E no final do meu poema, a Maria termina meio sem fim, né? E o Marcelino falou, agora você tem que fuder com o mundo, cara. Na poesia você tem que acabar, a Maria tem que destruir todo mundo. Porque agora é o único lugar que ela pode vencer de verdade, de fato, sem nenhumas amarras. E eu aprendi muito de resistência, cara. Depois, claro, lendo o Angu de Sangue, lendo o Nossos Ossos, né? O Heleno, um puta personagem, o Boy, um puta personagem. E eu acho que quando tem essa resistência na literatura, ela torna muito mais visceral, e eu aprendi isso muito com você, de coração mesmo. Do caramba, amém, Jesus, eita porra. E a melhor coisa do mundo é saber que vocês estão bebendo aí. Isso é fundamental numa sexta-feira, para o pessoal da literatura beber. Mas você acha que a literatura, assim, ela passa pela cerveja? Você acha que sem cerveja fica mais difícil fazer literatura? É porque literatura é muito chato. Literatura é uma coisa muito chata. As pessoas às vezes não vai falar de literatura, empina o nariz, começa a falar umas palavras difíceis, não olha para a cara das pessoas, não vê as coisas que estão acontecendo aí na literatura da periferia, pelos saraus, pelos slams, né? Aí acho que publicou um livro pela Companhia das Letras, já está se sentindo o máximo, ganhou um prêmio, já não olha para ninguém. Isso não é, para mim isso não interessa. Para mim isso enfim, isso não serve para nada. Eu acho que é esse movimento conjunto, né? Esse movimento constante que a gente tem visto tanto, e que a Jéssica acompanha tão bem aí, né? Vindo aqui para São Paulo, escrevendo livros sobre esse movimento, ela sabe muito bem onde a literatura está viva e pulsante, né? As pessoas ficam tratando a literatura como uma coisa morta, uma coisa sem vida, uma coisa, sabe, para poucos. Aí eu fico muito puto com isso. Aí por isso que faço balada literária, por isso que eu acho que quanto mais a literatura se misturar com provolone, com a batata frita,
essa poesia que eu acho extraordinária hoje, uma literatura é publicada pela fala, não é? Porque tem muitos autores que não têm livro publicado, porque publicam a poesia, publicam o seu livro, publicam o seu conto pela fala, né? Quantas coisas extraordinárias, quantos poetas eu conheço por aí que não tem livro publicado, mas que tem um corpo, tem a poesia na fala, no gesto, né? No osso, né? No tutano. Aí isso eu acho fantástico. Agora ficar rotando literatura não dá, não. Eu sou uma entusiasta disso, gosto muito dessa literatura viva. Inclusive, você falou desses autores, desses poetas. A Roberta Estrela Dalva é uma poeta que não quer publicar um livro de poesia, porque ela acha que perderia-se muito, né, com essa publicação, essa questão da fala, da oralidade que o Islã traz do corpo em cena e que faz algum sentido também de você, para você consumir aquilo, você tem que estar ali ao vivo e presente para ter esse acesso, o que aproxima pessoas. E eu acho isso lindo, de fato, concordo que é o mais bonito da literatura, mas o Tadeu tem uma pergunta Mas agora. Você sabe, até antes de fazer a pergunta, livro de poesia eu geralmente leio em voz alta. É engraçado isso, né? Eu preciso ler em voz alta mesmo, assim. E o Marcelinho também declama muito bem. Tem até o Trabalhadores do Brasil, né? Que tem no álbum do Emicida, que faz muito sucesso e é um puto poema que... Engraçado, quando eu leio os livros do Marcelino também, a voz, né, Marcelino, a sua voz é muito marcante, assim, e eu consigo sempre ouvir a voz, assim, lendo junto, falando junto. Então, é muito legal. Bom, a pergunta que a gente estava esquecendo... Assim, Marcelino, no comecinho aqui a gente fala o que a gente está lendo, que é um quadro muito cobiçado aqui no nosso programa, porque a gente não recebe jabá para indicar livros nenhum, é do coração, e a gente quer saber o que você está lendo, o que você indica para o pessoal ler aí. Rapaz, eu estou aqui na minha frente, eu acabei de adquirir, porque eu estava louco por esse livro, que é Apagando o Lampião. Vida e Morte do Rei do Cangaço. Olha só. Legal. De quem que é? Virgulino Ferreira, o Lampião. É do Frederico Pernambucano de Melo. É uma nova biografia do Lampião e mostrando alguns aspectos da morte dele que a gente não conhecia. E eu adoro ficar olhando as fotos também desses cangaceiros, ficar olhando as fotos dele, das cabeças degoladas. Gosto muito também. E pensando que a gente precisa dessas figuras aqui, nesse momento que a gente está atravessando aí, sabe? Então eu acho que eu comprei, acabei de comprar. Peguei ontem, estou com ele aqui, doido para ver, já fiquei vendo as fotos, olhando aqui, e mais uma vez uma biografia atualizada com algumas coisas novas aí da morte do Lampião, mostrando inclusive que a morte dele tem a ver com uma outra conspiração que até então não tinham revelado, e aí eu estou louco para saber que conspiração era essa. Eu li também recentemente, para completar aí essa literatura cangaceira, eu li a biografia da Maria Bonita, não é? Eu tô na minha fila de leitura. Deve ser fantástico, eu também quero ler. De leitura, que é da Adriana Negreiros, né? Exatamente, da Adriana Negreiros, e é um ótimo livro, é um livro curto também, traz algumas informações em torno da família, do passado, do encontro dela com o Lampião, da vida dela no cangaço. É engraçado, eu tô meio cangaceiro aí nesse sentido. Mas quando eu estive no Ceará, a gente ouviu muita história lá, eu achei muito incrível isso. Eu, particularmente, eu gosto muito do Norte e Nordeste, assim, em especial o nordestino. Eu sempre aprendo muito, eu acho que é o povo mais cultural e artístico que a gente tem, e todos os nordestinos que eu conheço, parece que eles estão preocupados com um outro ritmo de movimento do mundo, assim. Parece que a gente não é tanto existir por existir, sempre tem um carinho a mais na vida, um apego a mais pelas pessoas que ama, e você sente muito essa dificuldade. Você está em São Paulo já tem muito tempo, né? Mas você sente isso quando você lê um livro, por exemplo, de alguém que te manda, ou de uma oficina de um pessoal de São Paulo, ou do pessoal lá de Pernambuco, ou de qualquer lugar do Nordeste? Você sente essa diferença? O que você sente? Você que viaja tanto, né? Que roda aí o Brasil. Eu vou lhe dizer
dizer uma coisa, eu acho que assim, livro bom e livro ruim tem em todo canto, né? Eu acho assim que eu tenho excelentes escritores assim, escrevendo em Belém, excelentes escritores escrevendo no Recife. O que é que o cara vai fazer com essa escrita, né? Eu sinto, vou lhe dizer, uma nova geração lá do Recife, volto a dizer, de poesia muito, muito oral, de poesia muito falada nos slams, nas mesas de glosas, né? Tem muita gente falando poesia no Recife que é estonteante de ver, né? Isso aí muito calcado num poeta extraordinário que é o Miró da Muribeca, né? Que é um poeta que influencia toda aquela cidade no jeito de dizer a poesia, de defender essa poesia no corpo. Aí você vem a Luna Vitrolira, que é uma poeta que acabou de lançar, né? Um livro dela, que é o Aquenda, né? Aquenda, o Aquenda, que foi publicado recentemente. Então, eu acho que eu não vejo muito, como é que eu diria, por região, algo que o Nordeste esteja escrevendo de uma maneira diferente de alguém do Sul. Mas eu acho, eu vou te dizer uma coisa. É diferente do que eu imaginava, de verdade. Eu quero até fazer uma pergunta em cima disso, Marcelino, que teve um período que você fez um projeto, que era o Quebras, e que você percorreu diferentes estados e cidades, mapeando, né, essa literatura meio que marginal também, que é feita pelas bordas. Eu queria que você falasse um pouco o que mais te tocou e te surpreendeu nesse projeto, porque foi através dele que eu conheci grandes poetas, grandes pessoas, tipo Pedro Bomba, de Aracaju, Alan Jones, Diego Moraes, e que é de Manaus, né? De Manaus. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto e esse mergulho, né, nessas margens literárias que a gente tem, nessas quebras. Eu percorri 15 capitais brasileiras, né? Belém, Rio Branco, Porto Velho, Manaus, muita Belém, enfim, 15 capitais. E era exatamente eu chegava coordenando uma oficina inicial, era uma maneira de conversar, uma primeira conversa ali com os escritores, autores locais, e aí depois eu ia vendo quem estava escrevendo na cidade, quais os movimentos que aconteciam de sarau, de edição. Vitória tem um movimento extraordinário que acontece lá, né, com a editora Cousa. E, aliás, quando eu cheguei em Vitória, né, estava acontecendo a festa de 5 anos da editora Cousa. Aí eu digo, mas rapaz, olha isso. E publicando muita lei de incentivo lá, ajudando aos autores a publicar seus primeiros livros. E a Cousa era uma editora que tinha surgido desse movimento. Aí ali também me deparei com o Valdo Mota, né, que é um poeta já de mais de 60 anos, celebrado pelo João Silveira Trevisan, pelo Zé Celso Martinez Correia, e que fiz uma entrevista com ele. Eu e o Jorge Alange Filholini, né, nosso querido amigo e parceiro. Beijo, Jorge, te amo, querido. Jorge, um guerreiro e um parceiro escritor, e que viajou comigo essas 15 capitais. E assim, eu fui encontrando. O Pedro Bomba eu não conhecia, eu conheci o Alan Jones de um outro momento. O Pedro Bomba, né, foi uma surpresa extraordinária. Débora Arruda, que conheci lá em Aracaju. Então era muita gente. E o que eu percebi é exatamente essa literatura, volto a dizer, feita pela fala, né? É isso que eu poderia pontuar desses encontros que eu tive por essas capitais todas. Chegar numa cidade, mágico, né? Chegar numa cidade como Rio Branco. Uma cidade como Rio Branco, por exemplo, tem vários grupos de poesia falada, muitos. E aí eu perguntei, porque foi onde eu encontrei mais grupos de poesia falada, e eu perguntei por que havia tanto grupo de poesia falada, e recebi a seguinte resposta: a gente não tem como publicar, a gente não tem incentivo aqui, é muito caro para a gente publicar um livro, a gente publica pela fala. Aí, meu amigo, sai de perto, é muita gente talentosa dizendo sua poesia, soltando o verbo no ar, é a coisa mais linda do mundo. Eu lembro quando eu tive com a Paulina Chiziane, lá de Moçambique, de Maputo, excelente escritora, ela falou muito também lá de Moçambique, esse fenômeno da literatura falada, da poesia falada em volta das fogueiras, em volta das tradições, né? Sim, eu acho que, claro. O Marcelino tá lançando um livro novo, que a gente vai falar dele já. Mas antes, Jéssica Balbino, o que você está lendo? Eu tô lendo um livro da Fernanda Young, chama
Pós-F, Para Além do Masculino e do Feminino. É um livro que saiu pela editora Leia e eu, assim, comecei a ler agora, tô curtindo bastante porque ele coloca em pauta muito essa coisa do feminismo, enfim, do machismo, mas sob uma nova perspectiva, de um ponto de vista como se a gente já tivesse superado essas diferenças entre os gêneros, e tô curtindo bastante essa visão. Eu já gostava da Fernanda Young, já tinha lido outras obras dela e tô gostando muito. Legal, tá sendo massa. Eu estou lendo um livro que você falou aqui no podcast uma vez. Ai, falei, mas ainda não li. Não leu, que é o Vox, da Christina Dauscher, que é um puta livro, assim, eu tô gostando muito. É um livro que se passa num futuro próximo, onde os Estados Unidos, ele venceu eventualmente uma postura mais politicamente mais autoritária do que onde ele começou a tolher direito das mulheres. E as mulheres, elas podem falar apenas 100 palavras por dia, sob pena de levar choque. Elas têm um contador no pulso, e caso elas passem essas 100 palavras diárias, elas tomam um choque. E é um meio de controle, as mulheres não conseguem emitir passaporte, vão sendo aos poucos sendo tiradas das escolas. E a personagem principal, ela vive um dilema muito grande, porque os filhos homens dela já estão crescendo num ambiente repressor, que já estão achando natural a mulher não ter vez. Então, como ela e a filha não podem falar muito, eles começam a dominar organicamente, ela se vê enclausurada dentro da sua própria casa. E um parente do presidente, isso não é spoiler, logo no começo, assim, um parente do presidente tem um problema, ela é uma cientista, neurocientista, o governo precisa dela para trabalhar no caso e tira o relógio dela, e ela entra nesse dilema: eu vou por egoísmo eu vou, e as outras mulheres, ela começa a viver um conflito muito grande sobre isso. É um livro muito bonito, chama Vox, faz a gente pensar demais, dessa escritora Christina Dauscher. Vale muito a pena, é um livro que faz a gente refletir, e eu indico aí. Não acabei ainda, mas já está no finzinho. Ela é autora de onde? Dos Estados Unidos, ela? Isso, americana. Quero muito ler, porque eu vi vale esse a pena, livro, viu? Depois que eu li o Conto da Aya, eu vi uma resenha linkando os dois. Fiquei curiosa, por isso que eu comentei. Tem a ver mesmo. Foi naquele episódio do Conto da Aya. O Conto da Aya tem um pouco a ver a ideia. Eu quero muito ler esse livro, tá na minha fila também pra comprar, pra ler, mas agora que você comprou, você vai me emprestar. Eu vou te emprestar, não precisa comprar mais, o meu aluguel é mais barato. Então tá bom. Ô, Marcelino, quero que você fale tudo, absolutamente tudo, sobre o livro o Bagageiro, que a gente não leu ainda, Jéssica. Não né? li, não me lemos. perdoa, Marcelino, todos os outros eu li, mas o Marcelino me falou que ia mandar um de presente, então eu tô esperando. Aí, Marcelino. Mesmo eu não mandei, não. Aqui no ar, tá vendo? Eu jamais faria isso. Eu vou cobrar aqui. Também. Mas é um livro que eu quero ler, porque na verdade eu faço parte de um clube de leitura. Foi o livro de janeiro do clube, eu fiquei assim com muita inveja, queria muito ler, não conseguia. Mas conta pra gente um pouquinho mais do que é o Bagageiro, no que você se inspirou, do que você vem trazendo agora nesse livro novo. Eu gostei muito, aliás, do projeto gráfico dele, achei muito bonito. Você já tem o livro? Eu não, ainda não. Não tem. Então vou mandar para você também. Por favor, vou ficar muito agradecida, muito feliz. É bom que tá no ar, tem muitas testemunhas. Tem muitas testemunhas. As pessoas... Não, já que somos um triângulo amoroso, a gente não pode que eu espero desse trisal é poder, assim, ler os livros que estão na tua estante, Marcelino. Mais do que esse amor e sexo, eu quero ler os livros que estão na tua estante. O Marcelino fez moral essa semana no Instagram, nas redes sociais, quando ele publicou uma carta que o Manuel de Barros mandou pra ele, hein? Nossa, olha esse fiquei com inveja, hein? É verdade, eu vi isso mesmo, agora eu lembrei. Mas deixa eu lhe dizer até, falar do Bagageiro. Aliás, no Bagageiro eu falo muito do Manuel de Barros. Assim, o Bagageiro é um livro que eu chamei de ensaios de ficção. Eu nunca chamo os meus contos de contos. Então, nesse livro eu chamo de ensaios de ficção. Aí tem ensaios sobre o prazer, ensaios sobre a televisão, ensaios sobre o teatro, etc, etc. São contos, na verdade. Você vai ler um ensaio sobre a poesia, você lê um conto. E aí, entre 3 contos e mais 3 contos, eu tenho um bloco, que eu chamo de ensaios de ficção, onde eu vou
estou anotando muitas coisas que eu falo nas minhas oficinas, sobre a questão da escrita, a questão do título de um livro, e também falo de alguns encontros que eu tive, e entre esses encontros, alguns encontros com o Manuel de Barros, assim, foi um dos primeiros poetas com quem eu conversei, estive na casa dele algumas vezes, tenho algumas outras cartas e tal, e eu coloquei agora no Instagram recentemente, porque vai ter uma ocupação Itaú Cultural com o Manuel de Barros, né? Olha que massa. Essa ocupação abre agora no dia 13 de fevereiro, e o ano passado eu fui convidado para fazer as leituras dos poemas que as pessoas vão ouvir durante a ocupação. A Marluí Miranda, não é? Que cantora e compositora, também faz essas leituras, e a gente vai fazer algumas leituras também na abertura da ocupação. Eu estava procurando, exatamente organizando algumas coisas aqui em casa, e encontrando essas cartas que ele me mandou, né, os livros dedicados, então era uma relação muito bonita. A ponto também de, entre outras coisas, eu conto no Bagageiro, um dia em que o Manuel de Barros ganhou R$50 mil pelo livro sobre nada. É o meu preferido. E na época não existia prêmio com um valor alto assim, dinheiro. Era um prêmio de literatura, ele ganhou por esse livro. E eu liguei para ele, né, parabenizando o Manuel, e liguei para ele: Manuel, parabéns, escrever um livro sobre nada e ganhar isso tudo. Aí ele morreu de rir, ele era muito gaiato, a gente ria, conversava, ele riu. E ele disse uma frase que eu sempre guardo, ele disse: Marcelino, olha só, a minha poesia não gosta de dinheiro, mas o poeta gosta. Aí eu guardei essa frase, eu conto outras coisas dele, também do João Gilberto Nol, com quem eu fui muito próximo, o Miguel Fernandes, com quem eu estive também. Então são encontros com escritores, a Lígia Fagundes Telles, muito desse tempo em que eu faço a balada literária. Então, coisinhas que às vezes é óbvio pra gente, ou alguma coisa que a gente guarda de um exemplo, ou de alguma frase que um escritor ou uma escritora disse pra gente, eu coloco lá no Bagageiro. Porque uma vez falaram para mim: Marcelo, você tem muita bagagem, não é? Porque você organiza balada literária, você coordena oficinas de criação literária, você é um cara de muita bagagem. Eu digo: não, eu acho que o que eu tenho é um bagageiro. Aí foi daí que veio o título, porque o único veículo que eu sei conduzir é bicicleta, eu não sei dirigir carro. E aí eu lembro que a minha bicicleta no Nordeste leva botijão de gás, leva criança, 2, 3, pendurada. Então o bagageiro é fundamental, um bagageiro de bicicleta. Então o meu bagageiro é um bagageiro de bicicleta. É um bagageiro pequeno, é um bagageiro que eu mesmo pedalo e vou colocando as minhas coisas lá. Por isso que esse bagageiro é o livro que saiu aí com essas histórias que eu transporto há tanto tempo já. Que legal, a característica, assim, dos seus livros, né, em especial quando eu li, o primeiro livro seu que eu li foi Angu de Sangue, que você me deu, que você já vê aquela carga sem ter que pisar em ovos, né, que eu acho que essa é uma característica sua. As pessoas têm muito medo de falar hoje, ou alguns receios, medo de tomar voz por outro, ou medo de ofender alguém. E quando você vê Angu de Sangue, né, aquele monte de palavrão e as histórias com temas reais e sociedades reais, são contos assim. Depois Encontros Negreiros, que também tem a versão em áudio, né, e Nossos Ossos, que eu fiquei apaixonado pelo Heleno quando ele vai atrás para dar um enterro digno aí para a família do boy, né, para aquela história que ele envolve. Eu vi uma característica assim que me chamou muita atenção, que parece que em nenhum momento você quer agradar alguém, que em nenhum momento você quer dar a impressão de que você é assim ou que você é assado. Eu tenho, com os escritores mais novos, eu tenho percebido muito isso, assim, às vezes a pessoa quer parecer algo ou ela quer simular algo, não estou falando em tom de crítica, estou falando em tom de observação. E a sua poesia, né, a sua prosa, né, nos seus contos, nas suas histórias, elas têm uma verossimilhança com a nossa vida no sentido de angústia, porque eu acho que a angústia é igual, independente do motivo que a gente se angustie, né? E ela é esquisita também, né? A sua literatura é uma literatura esquisita, parece que ela vai tropeçando e vai acontecendo, e a hora que você vê, você já está imerso, você já está bêbado, né, naquelas palavras, e você fala: porra, isso é isso mesmo, isso que está
acontecendo é isso mesmo. Quando você escreve, por exemplo, Trabalhadores do Brasil, né, que você fala, né, como se, não sei se eu posso falar isso, mas como se fosse um negro falando, que né, no final do poema você até fala, seu branco safado, aqui ninguém é escravo de ninguém, né? Que você está sendo também um pouco de posição do racismo que existe. Você faz isso tudo pensando muito nessa militância que a literatura pode ter também, ou você faz isso porque é o que está dentro de você enquanto ser humano, assim? Ou não tem nada a ver com isso que eu estou perguntando? Não, eu acho o seguinte, que eu escrevo sobre preconceito. Eu acho que quando eu escrevi um Contos Negreiros, eu estava escrevendo sobre opressores e oprimidos. E não estava escrevendo um livro negro, não estava escrevendo um livro... eu não sou negro, né? Eu estava escrevendo um livro sobre opressores e oprimidos, e até um livro de meia-culpa também, do meu lado opressor. A minha pergunta vai muito por conta disso mesmo, porque você não ser negro, né? Exatamente. Aí fui, evidentemente, na linguagem, fazendo as emboladas que eu já faço, né? Essa cantoria nordestina, esses vexames líricos, essas ladainhas, está tudo lá. Os tambores, o maracatu, o frevo, a fala da minha mãe, a fala da minha tia Totonha, né? Que eu escrevo sobre ela. Então é um livro sobre preconceito contra o nordestino, preconceito contra o pobre, contra o negro, contra o gay, contra o índio, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o analfabeto. E eu percebo que isso aí vem se acentuando desde Angu de Sangue, aí desemboca no Balé Ralé, que é um livro, digamos, na grande maioria de temática homossexual, e que também sobre preconceito, muito sobre preconceito. Então eu vejo a distância que eu escrevo, na verdade eu escrevo no lugar do grito, sabe? Não é nem no lugar da fala, é no lugar do grito e no lugar de quem escuta esses gritos. Eu quero compactuar com isso que está à minha volta, entender os absurdos à minha volta, me colocar também como esse opressor, como alguém que está a caminho do mesmo abismo, alguém que é capaz de humilhar uma outra pessoa. Então, quando você fala dessa verdade ou desse lugar que a minha literatura se coloca, se põe, aí eu acho que onde eu escrevo, é aí onde eu procuro compactuar, me vingar com aquilo que eu estou escrevendo, a partir daquilo que eu estou escrevendo. E aí eu acho que escritor que chega à sua literatura sonegado, que chega à sua literatura autocensurado, com medo, aí fica difícil de escrever. Então ele tem que soltar o verbo mesmo, encontrar as palavras ali que são suas obsessões literárias, o seu repertório mais particular. Eu escrevo, na verdade, porque eu escuto, também tem essa. Eu escuto, eu fico ferido. Eu acho que eu tenho um ouvido ferido, sabe? Toda vez que eu ouço alguém gritando, alguém gemendo, alguma injustiça acontecendo, eu lembro da minha mãe, quando ela, com 9 filhos, tinha dificuldade muito grande de colocar um bom almoço para todos eles. Ela ficava preocupada que naquele dia não tinha carne, para uma mistura boa ali para a hora do almoço. Então ela ficava numa ladainha que você não imagina. E toda vez que alguém fica nessa ladainha, nesse queixume, né, eu fico perturbado, sabe, uma espécie de trauma sonoro, e que eu não sossego enquanto eu não vá escrever a partir dessas coisas que estão me incomodando. Agora mesmo em Brumadinho, né, Minas Gerais, aí vocês mineiros aí de Poços de Caldas. Então, poxa, eu fico olhando aquilo lá, eu fico perturbado demais com aquelas mães que estão perdendo seus filhos, que perderam seus filhos, que não sabem onde estão seus irmãos, onde foi parar a sua família inteira, aqueles animais sacrificados, aqueles animais ali atolados na lama. Aquilo é um negócio que não tem como você ficar o mesmo depois disso, né? Impossível. Sexta-feira passada, quando aconteceu, eu chorei muito e até hoje ainda estou muito mexida com isso que aconteceu, mas ainda não consegui pensar, enfim, nada de efetivo, nem mesmo na escrita. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Marcelino, que também vai nesse mesmo lugar que você participou e ajudou a organizar o livro Lula Livre, Lula Livro, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, porque eu sei que você foi uma pessoa incansável e que lutou, né, na eleição do ano passado até o final, e que segue lutando, né, ainda nesse momento difícil, crítico que a gente vive, mas que segue
trabalhando, segue fazendo isso, segue levando esse livro pra frente. E aí também tem uma história curiosa do livro, porque quando o livro estava chegando na Flip, roubaram o carro na porta da casa do editor, com os livros dentro. Então, enfim, todo um rolê que parece um thriller, né? Se eu fosse escrever, talvez escreveria sobre esse episódio dos livros roubados no carro, foi do Vanderlei, né? E que, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre o livro. Na Flip em Paraty, para mim foi um dos momentos do ano passado mais emocionantes, que foi ver o lançamento do livro na Casa para Todos, que já tem esse nome simbólico e que recebe todo mundo. E aí teve um slam, teve o lançamento, você literalmente lançou o livro pela janela, e foi um momento muito celebrativo, embora com um desfecho muito diferente do que o que a gente gostaria. Mas, enfim, queria te ouvir mais sobre isso. Eu acho que as coisas estão cada vez mais escancaradas, né? O último acontecimento agora mesmo é de o Lula não poder sair, né? Que é um direito de qualquer peso, sair no caso de falecimento de algum familiar, etc. E o cara não conseguir sair, não ir, não sair, e me parece que estão evitando a saída dele de qualquer jeito, mesmo aí com direito jurídico. Ele não conseguir sair para não ter a imagem dele ali ao lado do povo, a imagem dele ao lado da família. As coisas estão muito estranhas, as coisas estão seguindo ritos aí muito estranhos, assim, muito confusos. Então, quando foi organizado o livro Lula Livro, organizado com o Ademir Assunção, né? O Ademir Assunção, na verdade, que me convocou e disse para mim: Marcelino, vamos juntos fazer um livro reunindo autores brasileiros que possam, enfim, contribuir para fazer um livro a partir disso, né? A partir da liberdade, pode ser o tema da liberdade, o tema da prisão, e ficou Lula Livro, e reunimos 90 escritores, né? De Roberto Estrela d'Alva, Lucas Afonso, Chico Buarque, Chico César, muita gente reunida no livro para escrever, né? A partir desse tema. O livro até hoje continua circulando, ajudando aos movimentos sociais. Tivemos o apoio da Perseu Abramo, né? Na impressão desses livros, e aí está de alguma forma registrado aí, né? Esse encontro desses escritores todos, falando de liberdade, falando de democracia, falando de justiça, de injustiça. É um livro, na verdade, que transcende, né, a figura do Lula para falar dessas coisas todas aí que a gente tem visto. A gente tem visto esse poderio aí todo, isso que aconteceu em Brumadinho, as coisas que continuam acontecendo em relação à corrupção. Então, enfim, é um livro protesto, é um livro ali de 90 escritores, não é um livro partidário, é um livro de 90 pessoas que se reúnem a partir desse acontecimento, que é um acontecimento mundial, né, de um presidente aí feito Lula preso há tanto tempo. E esse livro foi feito graças à mobilização do Ademir Assunção também. A gente lançou esse livro lá no Teatro Oficina, fez um pré-lançamento na Flip, foi quando os livros foram roubados, né, na ida para o lançamento lá na Flip, e depois fizemos outros lançamentos em Teresina, fizemos lançamento em Salvador, etc. As pessoas continuam circulando com o livro por aí. Eu acho que é uma maneira do escritor não se sentir tão bundão, né? O escritor que fica muito sentado fica com a bunda grande, né? Embora a bunda é isso. Mas eu acho que independente de partido, seja o que for, a gente está numa discussão aqui de dignidade humana, né? Quando você tem, até eu acho que eu posso até fazer um link com o Heleno. Quando o Heleno, que é o personagem dos Nossos Ossos, que ele quer dar um enterro digno pro boy, você vê aquela situação, você pode trazer para hoje. Ou, às vezes, numa coisa pequena, quando você fere a dignidade numa coisinha pequena, aquilo tem um efeito tão grande. Por exemplo, você vai pedir um copo d'água. Se a pessoa te ofende naquele momento, um gesto tão pequeno que ninguém viu, aquilo te dá um efeito tão negativo, tão forte. Eu acho que a partir do momento que as pessoas estão insensíveis, por isso que eu falo que as pessoas têm que ler mais. Os juízes têm que ler mais romance, têm que ler mais poesia, os promotores têm que ler poesia. Fica lendo um livro jurídico só e acha que o mundo... então, lá na porta da delegacia da Polícia Federal de Curitiba. Eu falo, cara, porque não é
é possível, de repente, cara. Vai que humaniza ali essa prisão do Lula. E a gente não tá discutindo corrupção, a gente não tá discutindo partido, a gente tá discutindo dignidade de você poder ver um ente seu que morreu, né? Eu acho que transcende tudo isso, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais leitura, a gente vai aproximar as diferenças, aproximar os afetos, não é? Eu acho que isso é partidário, isso aí é uma coisa de a gente se juntar, se unir para um Brasil com mais afeto, com mais amor, com mais respeito, né? Como que pode ter tanto desrespeito, né? Tanto desrespeito às diferenças, desrespeito às individualidades, né? Como é que se pode falar em empregar como é que diz, uma caça à ideologia, querendo defender a ideologia da caça à ideologia, ou seja, fica falando, né? Isso é ideológico, por quê? Porque eu tenho essa ideia, e a minha ideia tem que ser ouvida e não a ideia de vocês. Isso é ideológico, igual eu não concordo com você, né? É isso. Eu acho que então acho que está perdido, ninguém ouve ninguém. Eu acho que a gente está no momento de se juntar, no momento de se unir, e está difícil assim, porque é muita notícia falsa, muito desrespeito, muita violência verbal, muita histeria, muita loucura, sabe assim, e é muito preocupante. Então por isso que eu acho que os artistas estão cada vez mais unidos, e a gente tem que se juntar sim com pessoas que querem que a gente faça aí, sei lá, trilha aí um caminho diferente desse que está se anunciando, né? Então a gente isso que ele falou de não ouvir, até esses dias eu estava ouvindo o Rashid falar, acho que foi ele mesmo, que ele comentou que o silêncio que as pessoas fazem para ouvir o outro é apenas o silêncio que basta para chegar a vez dela falar. E não porque ela está escutando o outro. Ela fica quieta, aguardando a vez dela falar. Eu acho que é bem isso. As pessoas estão numa necessidade de falar absurda, enquanto as coisas só vão acontecer se você ouvir, né? Parece clichê falar essas coisas, mas é muito real, assim. Sim, é tão óbvio, mas a gente se perdeu nessas obviedades, né? Por isso que a gente tá aqui onde a gente tá. Mas vamos falar de coisa engraçada, pelo menos. Vamos falar, Marcelino, indo para a reta final aqui do programa, nós temos um quadro que chama A Vida Piora a Arte. Ou não, né? A gente traz algumas matérias que o pessoal manda, o que a gente encontra, que a gente caça por aí, e a gente comenta sobre elas. Hoje com um comentário especial do Marcelino Freire. Hoje o Marcelino vai poder comentar isso, porque eu tô ansiosa. O Tadeu, na verdade, é sempre ele que procura isso, porque eu sou relapsa. Eu sou o único que traz coisas. Eu sou péssima, ele traz pauta, eu nunca trago. E aí ele acha, então pra mim é sempre uma surpresa. Eu sou organizado. É que como eu sou advogado, se eu precisar processar a Jéssica por alguma ação trabalhista, tá tudo provadinho, entendeu? Ai, que horror! Porque você vai processar por ação trabalhista? Porque você manda aqui, você é minha patroa. Ah, eu mando? Olha, isso já me configura a coisa. Eu quero mandar nessa relação de trisal que a gente vai ter também a partir de hoje. Tá fixado nesse programa. Você manda até o segundo chopp, hein? Eita porra! Tá me ameaçando aqui, vocês estão ouvindo, né? Temos testemunhas. Ok, vamos lá. Vamos lá. Primeira notícia envolve o senhor Érico Veríssimo. Ó, tema atualíssimo, hein? Porque fala de ditadura militar. Então talvez a gente seja censurado, não porque a gente não recebe dinheiro. Não, a vantagem do podcast tem uma vantagem. As pessoas não cortam e desconexam ele de algum lugar, né? Não descontextualizam. E a pessoa tem que ouvir o podcast inteiro. Então, os nossos ouvintes são bons ouvintes. São, e também a gente pode falar o que a gente quiser, porque a gente não depende de ninguém. Então também não tem nenhuma voz no ouvido falando corta, encerra. Maravilhoso, Só tem um Alan falando de vez em quando. Não bate palma perto do microfone. Durante a ditadura militar, o livro Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, chegou às livrarias com um aviso na capa. Em um país totalitário, este livro seria proibido. Talvez por medo de reconhecer o autoritarismo, ou talvez por falta de entendimento da obra,
os censores militares liberaram a publicação do livro com tais dizeres. Gente, eu achei maravilhoso. Muito bom. Quando você fala que um livro tá proibido, aí que vende. E a hora que ele falou isso, o país totalitário, esse livro seria proibido, os censores deviam ter falado assim, não, vamos lá, vamos fazer isso e tal. Todo mundo quer ler o livro, né? Eu lembro que eu trabalhava numa livraria e tinha um livro sobre a história da DPZ, que é aquela agência de publicidade, chama Na Cova dos Leões. E esse livro foi censurado por questões políticas, porque, enfim, eles fizeram campanhas do Collor, do Lula, sei lá, não lembro mais. Eu sei que quando foi proibido, o número de pessoas procurando o livro era infinitamente maior. Então, eu sei lá, eu acho que eu vou usar essa estratégia de marketing quando eu lançar. Vamos colocar no bagageiro. Enfim, a gente pode usar isso, porque, né, achei bem incrível, achei bem maravilhoso. Tem uma outra que eu acho maravilhosa, que é o livro do Bensky, que é o grafiteiro, e aí ele, na contracapa tem: você jamais vai conseguir uma declaração nossa pra colocar na contracapa do seu livro, Polícia de Londres. É isso, entendeu? É muito bom. É isso, acho maravilhoso. Teve uma passagem, acho que agora no livro que eu li na autobiografia do Jô Soares também, ele tenta a aprovação, acho que é uma peça. Bom, não sei se vai estar com todos os detalhes corretos, mas eu acho que é uma peça. Ele viaja atrás da autorização, aí no final o censor vai ajudar ele, pega e coloca muito mais palavrão do que tem, para ele poder cortar alguns palavrões e para mostrar aprovado sob censura. Aí ele consegue passar os palavrões que ele queria pôr. Achei legal. Os palavrões que da verdade eram os palavrões que já existiam na peça. Isso, foi maravilhoso, gostei, adorei. Olha que maravilha, né? Que censor bonzinho, né? Não procede. Até porque o livro tem um livro que foi censurado, que é aquele Menino Sem Pátria, que foi publicado na... Ai, eu esqueci. Fernando Moraes teve um censurado também há um tempo, né? Eu vou olhar aqui agora para eu poder falar o autor, porque ele não foi censurado, mas ele foi proibido numa escola. É do Luiz Pontel. Tá. Ele foi proibido numa escola, acusado de contar uma história inverídica da ditadura que, segundo os pais que reclamaram, não existiu. Contudo, é um livro que foi lançado durante a ditadura no Brasil e que sim fala sobre ditadura, uma família exilada e tudo mais. Mas então, assim, o livro ele foi censurado numa democracia. Tá tão louca a coisa. Como que você vê esse cenário, Marcelino? Você te preocupa isso de certa forma? Ou que grau te preocupa isso, esse tipo de censura? Não, eu acho o seguinte, que o que a gente ouve aí o tempo inteiro, né, com a entrada aí desses ministros e ministras, é um horror, né, o que se ouve em relação, inclusive, ao livro, em relação, inclusive, a provas do MEC, inclusive livro infantil. Um livro infantil aí estava sendo perseguido porque falava de bruxa, porque como é que você... como ser uma bruxa, eu acho que é um negócio assim, um livro infantil que as crianças adoram e que estava sendo ameaçado, né, pela ministra lá, que eu não gosto de dizer o nome, eu não gosto de dizer o nome de ninguém ali. E a ministra estava exatamente dizendo que isso era pouco cristão e que isso não tinha Jesus no coração e que bruxa é coisa do diabo. Pensa uma coisa dessa. Aí vai ficando difícil, né? Vai ficando muito difícil e tem quem compre isso que é falado. A questão é que eu acho que para o livro e para o autor vai ficar muito difícil o cenário, porque vão ficar toda hora olhando qual tipo de livro, qual tipo de literatura, quem é que é o autor, para que esse livro seja censurado, para que esse livro não seja vendido, esse livro não circule. É complicado demais. Não tem muito tempo que um conto do Inácio Lara Brandão, do livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, isso ainda, não na chegada dos que estão aí, esse conto dele foi censurado numa escola, porque era um conto pornográfico, etc. Enfim, é complicado demais. A gente tem que ficar muito atento, se juntar mesmo para ir a toda hora aí lutando contra essas forças aí. Acaba entrando naquilo que eu falei até na parte da criação, né? Aí o escritor começa a escrever com medo, né? É a pior coisa para a arte. Seus livros todos são pós-ditadura, né, Marcelino? Você não chegou a publicar durante a ditadura, né? Você é jovem para isso. Eu sou jovem para isso, mas eu peguei um pouquinho, na verdade, na época do teatro, ainda muito novo. Eu lembro perfeitamente, em 1981, existia ainda a figura do censor, né? Então, como eu fazia teatro, a professora de teatro sempre dizia, né? A gente ia entrar em temporada numa peça de teatro, ela dizia, olha, vem o homem da censura para assistir a peça,
para liberar. A gente tinha que ter a liberação da censura, né? E aí vinha essa figura e a gente fazia um ensaio especial para ele. E eu estou falando de peça infantil, porque ele queria saber também como é que estava sendo tratada a linguagem para criança e também como a professora colocava na encenação dela algumas músicas. Então, nesse ensaio da censura, a professora não colocava essas músicas, porque tinha questão de direito autoral e também ela colocava assim, Gilberto Gil, colocava música do João Bosco, música do Clube da Esquina, então ela tirava, limava essas músicas todas e ele assistia o ensaio e liberava. Via que a gente também não era tão perigoso assim. E lembro ainda da TV, em que antes de qualquer programa aparecia um cartazete, né? Um cartazete censura federal, em que você tinha era como se fosse parecia um diploma, assim, era um negócio esquisito, que vinha antes de todo programa, que era censura federal, aí mostrando que aquele programa é impróprio. Hoje ainda tem, mas antes era um negócio muito... parecia um carimbo, uma coisa que passou no cartório antes de exibir na TV, sabe? Então eu lembro dessas coisas assim, lembro da abertura, lembro da época em que se falou, né, da anistia, eu lembro perfeitamente disso aí, lembro das diretas já, mas eu era pequeno. Isso, diretas já é de 88, deve ser, eu devia estar 88, eu estava com... Enfim, sei lá quantos anos eu tinha, 15, 16, 17. Vou fazer 52 esse ano. 52 é um menino ainda. É um menino, jovem, 52. É um jovem. É um menino mas já estou falando de... É um menino porreta, 52 anos, com muito gás e muito amor para dar nesse triângulo amoroso maravilhoso. Amém. Poços de Caldas. Tá precisando vir aqui de novo, hein? Por favor, volte pra cá. Aliás, a última vez que o Marcelino veio, fizemos um jantar lá em casa, foi muito bom, hein? Muito bom. Foi bom, hein? Temos que fazer mais. Marcelino, a gente infelizmente chegou ao fim do nosso programa, mas jamais da nossa relação. Então quero te agradecer muito por ter topado participar com a gente. Eu sei que a vida é corrida, então muito obrigado por ter aberto esse tempo aí na sua agenda para bater esse papo. Eu sempre aprendo muito com você, então quero te agradecer mesmo por tudo. Quando eu elogio é muito sincero, é muito de coração, e vamos se ver mais, beber mais, e que você continue formando aí escritores tão bons quanto você, porque a gente precisa disso. E que as pessoas conheçam, né? Quem tá ouvindo aí, a gente tá com ouvinte do Brasil todo, crescendo pra caramba a nossa audiência. Conheçam o trabalho do Marcelino, vale muito a pena, é um querido, eu sou fã mesmo, não é rasgação de seda, é realidade. E eu quero agradecer aqui em público o carinho que ele tem comigo também, a atenção que ele tem com as coisas que eu mando pra ele, que é as trocas que a gente tem, de coração mesmo, viu? Te considero pra caramba. Muito obrigado, muito obrigado a vocês dois. Manda uma carta, porque eu quero postar, igual você postou do Manuel de Barros. Isso é verdade. Nunca te pedi nada, me manda uma carta. Obrigado. Olha, eu vou mandar, hein? E olha, quando você vier a São Paulo, Jéssica, me dê um toque pra gente tomar uma cerveja. Por favor, faremos isso. E o Tadeu também, sei que ele tá vindo aí, vai vir estudar, também dê um toque pra gente beber cerveja, conversar e festejar e estar junto, que eu acho que é muito importante. Sem dúvida. A maneira de resistir é a gente junto aí, todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Muito beijo obrigado. Também para os ouvintes, todos e todas, leitores e leitoras, muito obrigado. Um beijo imenso do coração de vocês. Valeu, cara. Obrigado mesmo e forte abraço. Falou, tchau, tchau. Tchau, abraço, até. Tchau. Encerramos então. Jéssica, beijão. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. Beijo, tchau.